aqui neste lugar, flui sobre mim, ministra o teu propósito, o meu coração é o seu altar. Chama por ele. Bate palma e diga glória. Hosana, o Rei dos Reis. Aleluia. Digam graças a Deus. Diga só o Senhor é Deus. Diga eu creio. Levante a mão, diga eu creio no meu milagre. Diga assim: meu Deus, eu creio no milagre da minha família. Amém. Quem recebe a paz do Senhor Jesus? Não, deixa eu ver, levante as mãos. Quem recebe a paz? Isso. Amém. Vamos então à leitura da Bíblia Sagrada para juntos ouvirmos o que Deus tem a falar conosco. Diga só o Senhor é Deus. Abra a vossa Bíblia na primeira carta, é o epístola, como você queira entender, de Pedro. Primeira carta ou epístola do apóstolo São Pedro, escrevendo no seu último capítulo da sua primeira carta. Quero agradecer a todos os pastores que sempre têm sido grandes companheiros de trabalhos. Deus abençoe todos os pastores que têm apoiado, né? Deus abençoe os obreiros, as obreiras. Quem já encontrou a epístola ou a carta do apóstolo Pedro, no seu capítulo 5, na sua primeira carta, digam amém. Diz assim a palavra de Deus, aleluia. Quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus, digam amém. Aos presbíteros que estão entre vós, ademoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele,
não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeito aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, revestindo-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Amém. Levante a Bíblia, ou levante a sua mão, o back vocal vai louvar ao Senhor, segure as suas mãos levantadas. Eu quero que você abra o seu coração para adorar o Espírito Santo nesta manhã. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar, Eu quero ouvir você. com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. E você canta. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Aleluia, levante a mão.
Comece a dizer glória, 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 glória. Senhor, nós estamos diante, Senhor, da sua palavra, e nós queremos, meu Deus, agradecer ao Senhor pelas riquíssimas bênçãos, meu Deus. Oririanda lamaia, surianda labaia. Oh Deus, manda, Senhor, o avivamento, Senhor, meu Deus, e o reavivamento, Senhor. Nós estamos no grande dia, Senhor, da humilhação, meu Deus, no grande dia, Senhor, em que o nosso coração, Senhor, se enche, Senhor, ó Pai, para te adorar em espírito, Senhor, para te adorar em verdade. Ó Deus poderoso, visita, Senhor, o interior deste homem, o interior desta mulher. Ó Deus poderoso, prepara, Senhor, o nosso coração, meu Deus. Isso, busca, busca, busca. Ó Deus maravilhoso, ó Deus poderoso, nos dê a graça, Senhor, a sabedoria. Ó Deus poderoso, ó Deus poderoso, ó Deus poderoso. Labaria sirianda rabalaba sirianda laia, alabaia surianda laba suririanda lalabaia, oririanda laba suririanda labaia. Espírito de Deus, traga nesta manhã, Senhor, a sabedoria da tua palavra, meu Pai. Rasgai o coração, rasgai o coração, diz a palavra, e não as vossas vestes. Alabaia, ó Deus, consagra, Senhor, este dia como o dia do renovo, o dia do avivamento, o dia, Senhor, aonde nós possamos nos esvaziar, meu Pai, nos esvaziar, meu Pai, do eu, nos esvaziar, Senhor, das coisas desta vida, e nos encher, enche, Espírito, aqui no altar, enche, Espírito, ó Deus, à minha direita, à minha esquerda, à minha frente, enche, Espírito, aonde tiver um crente batizado com Espírito, terra seca, 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 desça sobre ela. Oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, é o que nós te pedimos e nós te agradecemos. Quantos pode dizer amém? Digam amém. Tomem assentos, queridos. Louve a palavra de Deus com alegria. Louve, 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 louve. Louve, 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 louve. Aleluia. Meus irmãos, nós vamos dividir
nós vamos separar em 3 partes estes versos em que nós acabamos de ler. Daqui a pouco nós iremos fazer isso, e os irmãos irão compreender, irão ter uma compreensão mais aprofundada sobre esses versos em que nós acabamos de ler. É provado e comprovado que, à luz da Bíblia, o apóstolo Pedro, ele foi um grande influenciador para que a disseminação do Evangelho pudesse acontecer naquela época. Quando nós olhamos para as Escrituras, Pedro, ele influenciou algumas igrejas, começando por Jerusalém. Após a ascensão de Jesus, quando Jesus ressuscitou, apareceu aos seus discípulos e esteve com os seus discípulos por um período de 40 dias após a sua ressurreição. Jesus preparou a igreja, o Senhor, ele focou a igreja a respeito do reino, a respeito do ide, a respeito de levar a palavra de Deus. E quando Jesus, na sua ascensão, ele vai ao Pai, no Evangelho, segundo escreveu as palavras de Jesus, o doutor Lucas, no capítulo 24, no versículo 49, Lucas escreve as palavras de Jesus dizendo assim, que o Senhor iria ao Pai, mas que ele enviaria o Espírito Santo. Ele enviaria o Consolador, ou seja, ele mandaria o Espírito Santo. Ele disse que o Senhor iria ao Pai, mas que o Espírito Santo seria enviado. Em Atos dos Apóstolos, como é de conhecimento de todos, no seu capítulo 2, a Bíblia diz que estavam todos reunidos em um mesmo lugar. A tradição diz que era aproximadamente 500 pessoas que ficaram no cenáculo de Jerusalém, esperando a promessa que Deus havia feito através de Jesus. A Bíblia diz que, aliás, a Bíblia não, a história conta que 380 desistiram e 120 perseveraram na oração, perseveraram na comunhão, perseveraram na espera da promessa que o Senhor Jesus havia feito. E vocês conhecem a história, quando de repente um vento veemente veio e encheu toda a casa, e a Bíblia diz que aqueles que estavam à espera da promessa foram cheios do Espírito Santo, e houve variedades de línguas. No capítulo de número 2, aleluia, no verso, queridos e amados irmãos, de número 14, Pedro, ele levanta e diz: varão judeus, varões que estão presentes, porque vocês estão abismados, pensando entre vocês que neste horário, às 9 horas da manhã, pensando vocês que estes estão embriagados, estes homens que vocês verem falando em línguas, eles não estão embriagados, mas eles estão cheios do Espírito Santo. Então Pedro, ele começa a influenciar, dando o seu discurso a respeito
do que estava acontecendo ali não era apenas algo comum, não era algo que acontecia todos os dias, era uma promessa do Pai, uma promessa do Filho, aleluia, que estava acontecendo naquele momento. E ele faz alguma referência no seu capítulo 2, no seu versículo 16, o apóstolo Pedro disse, Joel, no seu capítulo 2, no versículo 28, o profeta Joel já havia profetizado a respeito disso, e ele começa trazendo e dizendo, isso que vocês estão vendo é cumprimento dos profetas, e hoje se cumpre. Então notem que ele começa logo após a ascensão de Jesus, ele começa então a influenciar a igreja de Cristo. No seu capítulo 3, Beato dos Apóstolos, louvado seja Deus, ele começa a influenciar também a respeito de uma cura, como nós conhecemos, quando ele curou naquele concho, e a Bíblia diz que muitos que estavam ali presenciando, vieram aos seus pés, dobraram os seus joelhos, e começaram a achar que os sinais que eram feitos, as curas que era realizada, era mérito de Pedro. Mais uma vez Pedro aponta para Jesus, dizendo, não precisa vocês dobrar o joelho, não precisam vocês nos reverenciar, porque o que vocês vê e o que vocês ouvem é obra do Espírito Santo, é obra de Deus. Ainda no capítulo 1, recapitulando, a Bíblia diz que ele começa a influenciar que há uma convenção de mais de 3.000 almas. Digam graças a Deus. Então a igreja, ela está dando os seus primeiros passos. A igreja, ela está dando os seus primeiros passos após a subida de Jesus ao céu. No seu capítulo de número 12, o apóstolo Pedro já tem enviado homens e mulheres por toda a Judéia, porque segundo a Bíblia, ele é escolhido para pregar aos judeus, Paulo é escolhido para pregar aos gentios. Então ele já tem enviado por toda a Judéia missionário. Então agora no seu capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, agora Pedro já está em Roma. E lá em Roma, a Bíblia Sagrada diz que o nosso irmão Tiago já havia sido morto ao fio da espada, e havia pegado Pedro, colocado na prisão, porque no dia seguinte ele seria o próximo a ser morto. A Bíblia mostra que a igreja estava em oração, a Bíblia diz que a igreja orava, a Bíblia diz que a igreja rogava, e o Senhor, aleluia, moveu-se de compaixão e vai até Pedro, aleluia, e o tira da prisão, ou seja, traz a salvação a Pedro. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, a sua primeira carta que ele escreve está ligada, se você ler o capítulo 1, se você ler o capítulo 2, se você ler o capítulo 3, se você ler o capítulo 4 e o 5, esta carta está ligada a trazer uma palavra de encorajamento. Os aflições, ou seja, os cristãos desta época, eles estavam passando grande perseguição. A igreja
estava em fase de crescimento. Os cristãos haviam se espalhado, e agora Pedro, um homem já com a experiência, um homem já preparado e experimentado no trabalho missionário, um grande líder da igreja, aleluia, de Jerusalém, um grande líder da igreja de Antioquia, um grande líder, aleluia, da igreja de Roma, um homem já experimentado, aleluia, pelas aflições do evangelho. Então Pedro entende que o evangelho não é blá blá blá. Pedro entende que o evangelho não é mar de rosa. Pedro entende que o evangelho, aleluia, é sofrer por amor a Cristo e carregar a sua cruz. Então ele é levantado por Deus no capítulo 5 para trazer uma palavra de encorajamento às 5 províncias de Roma. Lembre-se que ele está na capital de Roma. Ele escreve provavelmente as cartas de Roma, e ele envia algumas províncias. Existia irmãos que estavam na província de Ponto, existia irmãos que estavam na província da Galácia, existia irmãos missionários que estavam na província, aleluia, de Éfeso, existia irmãos que estavam na província, queridos e amados irmãos, da Capadócia, existia irmãos que estavam em outras províncias. Ele agora começa a escrever. E o que nós lemos aqui, por isso que eu disse para vocês que nós vamos dividir em 3 partes os versos que nós acabamos de ler. Repito, a igreja está em ferrenha batalha. Herodes, o Atripas, ele estava perseguindo de uma maneira terrível a igreja. Aleluia, ele perseguia os cristãos, jogava sobre a fornalha, ele buscava primeiro a liderança. Todavia, o alvo do diabo é a liderança. Satanás, ele não vai atacar primeiro o novo convertido. Satanás, ele não tem como alvo primeiro, aleluia, o membro. Satanás não tem como alvo primeiro, aleluia, aquele que, aleluia, acabou de aceitar Jesus. Todavia, Satanás, ele tem como alvo primeiro aquele que está na liderança. Então, Pedro é usado pelo Espírito Santo. E olha o que ele escreve aqui: aos presbíteros que estão entre vós. Ele está escrevendo para a igreja de Ponto, a igreja de Capadócia, a igreja, aleluia, de Éfeso, aleluia, as 5 províncias de Roma. Ele está dizendo assim: aos presbíteros que estão entre vós, ademoesto eu, que também sou presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo. O que é que Pedro escreve aqui? Ele escreve fatos. Diga comigo, fatos. Diga veracidade. Ele escreve com coerência aquilo que ele vive. Ele diz: eu sou presbítero, sou líder, e eu sei o que tenho passado, as aflições por amor a Cristo. Primeiro ponto que eu aprendo aqui: jamais seremos igrejas. Jamais seremos a igreja do arrebatamento.
Jamais seremos a igreja com evidências para vencer o inferno se não formos provados. Crente que não é provado, ou não tem essa experiência de provação, este cristão ainda não experimentou a verdadeira e perfeita vontade de Deus. Então ele diz: eu testifico, eu relato, eu conto o fato das aflições de Cristo, participante da glória que há de se revelar. No versículo, meus queridos e amados irmãos, de número 3, ele diz: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Então ele traz esta carta agora à liderança da igreja. É como se eu chamasse todos os pastores aqui de Portugal e dissesse: olha, irmãos, eu sei que cada um de vocês tem passado determinadas provações. É como se eu chamasse cada um dos obreiros que estão aqui e dissesse: eu sei que cada um de vocês tem passado determinadas provações. É como se eu falasse agora, aleluia, com todos aqueles que estão na liderança de um departamento, ministério da igreja, e dissesse: eu sei que cada um de vocês tem passado grandes aflições, porém essas aflições não se pode comparar com a glória que há de se revelar. Aleluia. Esta é a herança da igreja. Então ele está trazendo uma palavra de encorajamento. E nesta palavra de encorajamento, ele diz assim aos líderes: não apacente o rebanho por ganância, não apacente a igreja como se a igreja fosse uma propriedade do homem. Apacentai o rebanho não como propriedade do homem, não por ganância ou como se fosse uma propriedade exclusiva do líder. A igreja, ela é propriedade exclusiva de Deus. De Deus. É por isso que em Mateus capítulo 16 e versículo 18, aleluia, louvado seja Deus, não há governo, não há autoridade, não há rei, não há homem, não há ninguém que possa deter a igreja. A igreja foi perseguida no princípio, a igreja foi perseguida, aleluia, na época de Jesus, a igreja foi perseguida na época dos discípulos, a igreja é perseguida nos dias atuais, mas a igreja, aleluia, jamais será vencida, porque a igreja é exclusividade comprada, aleluia, é exclusividade legal de Cristo. Quantos percebem a palavra? Levante a sua mão e diga glória a Deus. Então ele traz essa palavra de encorajamento. Então primeiro ele fala com a liderança, porque o foco do diabo está sobre aqueles que estão à frente. As maiores cargas e responsabilidades espirituais estão sobre aqueles que estão à frente da obra. É por isso que o apóstolo Pedro, em uma das suas cartas, ele recomenda para que possamos orar pela liderança. A parte 2, o versículo 5 diz assim:
Agora Pedro está falando com os membros da igreja. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos. Ancião aqui, meus irmãos, significa, aleluia, não é a pessoa, tem duas vias aqui. É a pessoa que tem a maturidade, uma pessoa que não é neófita. O que é uma pessoa neófita? É ramo verde. É aquela pessoa que deixa se levar por tudo. Você já viu pessoas na igreja que só basta sair uma fumacinha, ela já é levada pelaquela fumaça de contenda, pelaquela fumaça de disse-me-disse, pelaquela fumaça de fofoca, né? Esses dias eu preguei aqui sobre as moscas, e nós devemos ter cuidado com as moscas. Porque é que Davi, ele foi um pastor excelente. Porque se você ver na tradição, quando o pastor ele ia apacentar as ovelhas, ele tinha todo o seu aparato, ele tinha toda a sua vestimenta de pastor, o seu cajado de pastor, e lá no cajado, na ponta do cajado, não era reto, era tipo um gancho, porque ali ele puxava a ovelha. Mas Davi, na tradição, ele levava um vaso de azeite, 1 litro de azeite. É por isso que o Salmo 23 diz: unja a minha cabeça com óleo, porque Davi, ele ministrava a unção na cabeça da ovelha. A ovelha era curada através da unção na cabeça da ovelha. Às vezes Davi estava no pasto e tinha muitas moscas. Você sabe que a mosca, ela causa grandes danos. Então Davi ungia a cabeça e as moscas iam embora. Com cabeça ungida, aleluia, as moscas não entrarão, ou seja, o fogo, aleluia, estará aceso, e as fumaças do pecado, da imundícia, não terá poder sobre a vida do cristão. Então notem bem, ele diz assim: semelhantemente vós jovens, sede sujeito aos anciãos, aos presbíteros e aqueles que são maduros na fé, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. E no versículo 6, como tem um adágio popular, ele dá a dica de como vencermos. Eu vou usar aqui uma palavra, não é bíblica, mas é um adágio popular. No versículo 6, ele dá o caminho das pedras. O que significa isso? A maneira eficaz, a maneira mais rápida, a maneira mais produtiva para sermos abençoados. Não adianta querermos resolver pela força do nosso braço. Não adianta querermos, meus queridos, resolver porque achamos que somos capazes. É por isso que ele diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, aleluia, ao seu tempo vos exalte. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. É isso que Pedro está dizendo. A
igreja está perseguida, os cristãos estão sendo mortos, aleluia. Herodes estão pegando os cristãos e está jogando no Coliseu. Os cristãos estão indo para a arena, os cristãos estão, aleluia, sendo jogados na fornalha, mas existe uma saída: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, aleluia, porque o Senhor, aleluia, Ele vos exaltará, aleluia. Note comigo, com esta pressão da perseguição da igreja, com esta luta, aleluia, em que os cristãos eram pegos dentro das suas próprias casas, aleluia, e levado ao Coliseu, e levado à arena para ser morto. Muitas pessoas eram afetadas psicologicamente, muitas pessoas eram afetadas e entravam em súbito, aleluia, na situação psicológica. E no versículo 7 ele diz assim: não esqueça, meus irmãos, lance sobre o Senhor a vossa ansiedade, porque, aleluia, Ele é aquele que pode trazer a esperança e a cura em meio à vossa ansiedade, porque Ele cuida de vocês. Levante a sua mão e glorifiquem a Jesus Cristo, porque Ele merece. Meus irmãos, há conflitos espirituais. Nós não estamos isentos de conflitos espirituais. Mas nesta manhã está sendo dada uma palavra do coração de Deus, através do apóstolo Pedro, para os nossos corações. Esta palavra é a palavra de encorajamento. Nos encorajamos no Senhor, nos fortalecemos no Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo, meus irmãos, aos Efésios, ele disse, aleluia: revesti-vos no Senhor de toda a vossa armadura, aleluia, revesti-vos no Senhor de toda a vossa força, aleluia, revesti-vos no Senhor para que possais vencer os dias maus, aleluia. E esta palavra, louvado seja Deus, aleluia, ela é para o dia de hoje, para o seu coração, ela é para a nossa vida, ela é para a nossa alma. Quem recebe, levante a sua mão e glorifique a Jesus Cristo, porque Ele merece. Aleluia. Mas afinal de contas, pastor, o que é se humilhar para Deus? É apenas estar em um culto como aqui estou? É apenas orar? Afinal de contas, o que é se humilhar para Deus? Eu coloco aqui 3 pontos importantes que toca o coração de Deus. O primeiro ponto importante, que nos demonstra a humilhação perante o Senhor, é reconhecer a sua soberania. Aleluia. Nós somos temporal, nós temos tempo, nós somos temporal. Deus, Ele é contínuo, Ele não muda. Nós temos tempo que estamos alegre, nós temos tempo que estamos triste, nós temos tempo que estamos com dificuldade, mas Deus, Ele não muda, Ele é o mesmo.
reconhecermos a sua soberania. Deus é soberano acima de tudo. Ele está acima da minha luta, Ele está acima da minha enfermidade, Ele está acima da minha dor, Ele está acima de tudo. Segundo ponto: praticar a sua palavra. Quando eu falo praticar a sua palavra, eu quero dizer, aleluia, eu não estou, aleluia, simplesmente obedecendo a palavra de Deus porque eu tenho medo ou porque eu sei que o inferno existe. Eu estou praticando a sua palavra porque eu aprendi a amá-lo. Aleluia, eu aprendi a amá-lo. Eu estou vivendo a palavra de Deus, não porque a sua palavra me diz, aleluia, que se eu não obedecê-la, se eu não viver, eu vou perecer, mas porque eu amo a Deus. Quantos estão aqui por amor a Deus? Levante as mãos. Terceiro ponto, e para mim, queridos e amados irmãos, este ponto é um dos pontos também muito importantes. Humilhar-se para Deus, queridos e amados irmãos, é reconhecer, aleluia, e demonstrar o quanto, reconhecer o quanto Deus amou o próximo e demonstrar o quanto também eu posso fazer para amar o próximo. Quando nós praticamos esses 3 pontos, você pode ter certeza que você encontrou o caminho certo de ser vitorioso. Fique de pé nesta noite, nesta manhã. Segure a sua mão para o céu. Segure a sua mão para o céu. Diga-se comigo: Espírito Santo de Deus. Bem forte: Espírito Santo de Deus, ajuda-me a te adorar em espírito, em verdade. Eu quero lançar perante o Senhor a minha humilhação. Eu quero lançar perante o Senhor, a minha vida. Ainda em pé, eu quero fazer uma oração agora. Dê as mãos a essa pessoa. Vem cá, Alessandra. Segure a mão dessa pessoa que está ao seu lado agora. A gente vai louvar a Deus com o hino, breque vocal, vai louvar ao Senhor. E depois nós vamos entrar na oração da humilhação. Nós vamos nos colocar no altar, o nosso coração nesta manhã. Ao que está sentado
batiza, Senhor. Batiza, Senhor, batiza, Senhor, batiza. Batiza, Senhor, com o Espírito Santo. Batiza, Senhor, batiza. Batiza, Senhor, batiza. Batiza, Senhor, batiza. Batiza com o Espírito. Oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, seja, Senhor, comigo, mais do que o Senhor tem sido. Seja, meu Deus, aleluia, com a nossa congregação. Seja, Senhor, com os nossos obreiros. Oh, ririri, oh, ririri, oh, anda e abeceia. Vai buscando, meus irmãos, vai buscando. Hoje é dia de busca, 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 hoje é dia de se encher. Enche, Senhor, o teu servo, enche, Senhor, enche, enche, Senhor, na graça, enche, Senhor, enche. Vem como em Pentecoste e encha-me de novo. De joelho, aleluia, Senhor Deus. Nós estamos agora, Senhor, apresentando ao Deus eterno este jejum, meu Deus. Deus, tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia. Que seja, Senhor, a unção derramada. Recebe, Senhor, o propósito. Recebe, Senhor, o propósito. Recebe, Senhor, o propósito. Recebe. Recebe, Senhor, este clamor. Recebe, Senhor, esta súplica, meu Deus. Cada um está entregando, Senhor, de uma maneira individual, meu Deus, de uma maneira certa, Senhor. O Senhor conhece a necessidade. Está caindo fogo. Eu quero que os presbíteros unja, os presbíteros unja. Enche, Senhor, enche, enche, Senhor, enche, enche, Senhor, enche, enche com teu Espírito. Enche, Senhor, enche, 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 Senhor, enche, enche com teu Espírito. Enche, Senhor, enche, enche, Senhor, enche. Ripalabalaia, ripalabalaia. Enche, Senhor, enche, enche, Senhor, enche, enche com teu Espírito. Ripalaias. Enche, Senhor. Confirma, Senhor. Confirma, Senhor, a entrega. Receba, Senhor, em prol da tua obra, em prol da tua obra neste país, em prol da tua obra nesta cidade, em prol da tua obra. É o que eu te peço e eu te agradeço. Graças a Deus.